O Donald Trump foi eleito com uma base basicamente protecionista em relação à economia, e antes mesmo dele ser eleito, ele já fez uma negociação com uma empresa lá nos Estados Unidos chamada Carrier. Eles produzem coisas de ar-condicionado e fornalhas de aquecimento, eles queriam ir para o México, porque a mão de obra é mais barata lá. O Donald Trump foi lá, fez uma negociação com eles, eu já explico para você, e a empresa ficou. Isso aqui foi um exemplo bom para você entender comércio internacional. Porque como é que foi a negociação? Bom, vocês vão pagar acho que menos impostos, algumas coisas assim. A gente vai reduzir algumas coisas e vocês ficam aqui. Mas se vocês saírem, então, porque agora eles vão ter que investir um dinheiro nos Estados Unidos, tal, para baixar o custo de produção, aumentar o lucro deles, aumentar a produtividade. Então eles vão ter que gastar mais e tal. Mas seria mais barato ir para o México. Para evitar isso, o Donald Trump falou então, mas se vocês forem para o México, eu vou passar uma tarifa de importação de 35% em vocês. Então vocês vão ter que gastar isso para ficar aqui nos Estados Unidos, e se vocês forem para o México, vocês vão gastar isso. Porém, eu vou fazer vocês gastarem isso, então fiquem. E a empresa ficou. O que ele fez foi impor um custo extra, um imposto extra, né? Falar que ele ia colocar uma tarifa, e então fazendo valer a pena que a empresa fique nos Estados Unidos. Bom, isso é bom ou ruim? Depende. Porque assim, primeiro, eles vão pagar menos impostos. E libertários deveriam ser a favor disso. Ah, mas as outras empresas vão pagar impostos. Bom, sim, mas uma delas não está pagando. Então as outras também não deveriam pagar. Nenhuma delas deveria pagar porque imposto é roubo. Não existe autoridade moral legítima do governo para cobrar uma parte da sua produção se você não concordou com o serviço dele. Isso nada mais é de uma forma disfarçada de escravidão. Então, ok, uma empresa está pagando menos impostos. Legal, eles saíram, pelo menos em parte, do esquema de expoliação estatal. E não é necessariamente que outras pessoas vão deixar de... O que vai acontecer é que vai aumentar o déficit americano, porque os Estados Unidos se financia com déficit, e na verdade isso está sendo comprado, essa dívida é comprada por pessoas que querem comprar o trabalho futuro de pessoas que vão ser roubadas pelo governo americano para então pagar os juros dessa dívida. Então, na verdade, isso está sendo financiado por uma galera que quer viver de rentismo compulsório. Quer viver de aluguel, certo? Viver de aluguel do trabalho futuro das outras pessoas. Então, se eles se ferrarem com relação a isso, bom, ninguém mandou você emprestar dinheiro para uma associação criminosa chamada Governo dos Estados Unidos. Então, eles meio que merecem, certo? Que quem compra dívida estatal meio que merece ser caloteado moralmente falando. Mas, ok. O problema mora em... Bom, mas então, se o Donald Trump passasse, ou qualquer presidente passasse uma tarifa de importação no país, então, mais empregos vão ficar no país. Isso é bom? Depende. Por quê? Se era mais econômico que a empresa fosse para o México e por causa de um novo suposto imposto ela não foi, então alguém vai ter que pagar esse novo custo dela de investimento e tudo mais. E esse alguém é o cliente. O cliente vai ter que pagar isso, ou os funcionários vão pagar isso em aumentos de salário que eles não vão ter, ou pessoas que seriam contratadas não vão ser contratadas porque a empresa agora tem menos dinheiro. Então não existe almoço grátis. Alguém vai pagar essa história. Alguém vai levar uma porrada na cara no fim das contas. Isso só seria bom a empresa ficar dentro do seu país e não fora, se de fato é economicamente melhor que ela fique dentro do país. Mas se esse for o caso, você não precisa passar uma tarifa de importação em primeiro lugar. Assim, se o custo de produzir nos Estados Unidos é mais barato do que o custo de produzir no México, a empresa vai ficar nos Estados Unidos. Se o custo é mais barato no México, se ela for para lá, todo mundo vai pagar um preço menor e algumas pessoas em outro país vão ganhar mais empregos e as pessoas no país de origem, por exemplo, os Estados Unidos, vão perder os empregos. Porém, você vai ter uma perda de empregos, digamos, 30 empregos e 5 mil clientes vão ter um produto 10% mais barato. Então, algumas pessoas se ferram muito para que muitas pessoas sejam beneficiadas um pouquinho. Então é um benefício difuso, é uma coisa assim estranha. Só seria racional você falar, não, a empresa tem que ser aqui se é de fato melhor que ela esteja no país. Se você está passando um imposto na outra, um imposto de importação, uma tarifa de importação, o que você está fazendo é criar um novo custo. E esse imposto vai ser pago de alguma forma, ok? Ah, não, porque a empresa vai ter menos lucros. Bom, mas ela também não é obrigada, ok? Porque, então agora a empresa vai sair do país porque é mais barato ela operar fora do que dentro.
Mas ela não é obrigada a exportar necessariamente para o seu país. Ela pode exportar para todos os outros países que não colocaram uma tarifa de importação neles. Por exemplo, essa empresa sai e começa a produzir ar-condicionados no México e fala, quer saber, a gente vai vender aqui no México, ou a gente vai exportar para o Canadá, ou para a Europa, ou para o Brasil, onde eles não colocam essas tarifas de importação. Então agora os Estados Unidos perdeu os empregos, perdeu a empresa, perdeu o dinheiro de impostos dessa empresa e perdeu o produto também. Então o que eles ganharam com isso? Bom, nada. Nada. Ok? Protecionismo não ajuda a economia. Protecionismo só impõe custos. É só que esses custos são difusos, esses custos são espalhados. E a gente acaba não notando isso. Ah, mas nós vamos ter mais empregos. Na empresa talvez, mas... E o custo que as pessoas vão ter que pagar nesse novo produto é coisa que eles não vão gastar em outra coisa, então outro emprego não vai ser criado em outro lugar. Isso passa de um lado para o outro, não desaparece do nada, ok? E se você quer uma analogia, eu adorei essa analogia, agora eu não estou lembrando se foi do Peter Schiff ou do Tom Woods. Mas por que você quer comércio? Você quer comércio entre os países. Se for para a empresa estar num lugar, importar e exportar é melhor, isso é bom, isso enriquece as pessoas. Porque quando você está fazendo isso, você está fazendo a divisão de trabalho internacional. Cada país faz, ou cada população ou região faz o que eles são especializados e depois troca. Você faz isso, ok? Você não produz o seu pão ou o seu ar-condicionado. Você produz o que você é bom em produzir, no meu caso, vídeos, e depois você importa ar-condicionado e pão para sua casa, ok? O exemplo é, para você entender por que protecionismo é ruim no final das contas e você quer livre comércio, é que toda vez que você tem uma guerra, ou agora não, né, mas quando você tinha guerra nos tempos mais antigos, até a Segunda Guerra Mundial de maneira geral, uma das primeiras coisas que os países faziam era um tentar bloquear o comércio do outro. Certo? A Inglaterra tentava cercar a Alemanha e falando, não, agora vocês não vão poder importar. Se protecionismo fosse bom, isso significaria que a Alemanha ficaria mais rica e que a Inglaterra estaria, na verdade, se prejudicando, fechando o mercado alemão dentro dele mesmo e presumivelmente gerando mais empregos. Só que não, isso empobrece o país. Por isso que esses exércitos fazem esse tipo de coisa. Por isso que o bloqueio comercial é uma ferramenta tão poderosa. Ok? É um exemplo claro para você entender o que está acontecendo aqui. O Trump vai fazer mais dessas? Provavelmente. Tá certo? Não. Ele só está impondo um custo maior nas pessoas. O que ele deveria fazer? Reduzir custos e burocracia. Por que a empresa está indo para o México? Impostos. Dá para cortar impostos. Muita regulamentação. Corte regulamentações. Custo de mão de obra. Custo de mão de obra é um problema. E você tem também o problema que é o salário mínimo, que no fim das contas é uma política racista, é uma lei profundamente racista que diz, se você não produz isso aqui, é ilegal que você trabalhe porque ninguém vai te contratar. Se a mão de obra dessa empresa custa, não sei, $15 por hora, e a mão de obra igual no México custa $4 por hora, faz mais sentido você ir para o México. Agora você pode falar, não, então a empresa vai cortar o salário. O Tom Woods estava dando esse exemplo. Tom Woods da Escola Austríaca, Instituto Mises e tal. No podcast dele. Tava falando, bom, mas a empresa pode falar, bom, então a gente vai pagar vocês só $4. Depois os funcionários vão falar, não, porque eu posso simplesmente ir no McDonald's e ter um emprego melhor. Então significa que o padrão de riqueza naquele país é tão alto que certos empregos não vale a pena que certos empregos existam lá, porque a população pode ganhar muito mais dinheiro fazendo uma coisa muito mais simples, com menos horas, ou menos exigente, ou menos técnica, enfim. Okay? Eles podem ir para outras empresas, eles não são obrigados a trabalhar nessa empresa se ela quiser pagar um salário menor. E isso é por quê? Porque o país enriqueceu e se desenvolveu. Então algumas empresas vão sair para procurar uma mão de obra que vai conseguir fazer isso melhor e os Estados Unidos vai ficar com uma mão de obra de maior qualidade que vai se focar em coisas melhores, em coisas mais produtivas. Talvez não tanto trabalho manual ou trabalho simples, mas trabalhos de engenharia ou produção muito mais complexos, tecnologia, etc. É por isso que o Brasil, porque tem pouca tecnologia, tende a ser um país mais agrário, porque é mais barato você produzir comida aqui do que no Japão, e o Japão faz as TVs, certo? Eu não sei, não faria sentido a gente falar, não, vamos fazer TVs aqui a uma massiva ineficiência porque a gente não consegue fazer e fechar o mercado, assim como não faria sentido para o Japão falar, não, vamos pegar os nossos engenheiros e mandar eles plantarem feijão. Não seria racional para eles fazerem isso, é melhor trocar. Então, se, mesmo depois de reduzir todas as burocracias, todos os custos, todos os impostos, etc., a empresa ainda queira sair porque é mais barato, o México e os Estados Unidos se beneficiam por causa disso.
Porque os Estados Unidos ganham um produto mais barato e o México ganha empregos. Se você tivesse que fazer isso nos Estados Unidos, mais custo, então empregos são destruídos em outro lugar. Noções básicas de economia que a gente tem que entender para entender que livre mercado é a melhor coisa que você pode ter e protecionismo só empobrece todo mundo. Dúvidas nos comentários. Tchau, tchau.